Vamos iniciar a nossa live com meu amigo Eudásio Menezes e o debate aí continuando naquela linha. Nós primeiro, né, Eudásio, falamos do livro A Arte da Guerra. E agora vamos falar de outro gênio da política, do livro O Príncipe, principalmente, e Nicolau Maquiavel, que parece íntimo de muita gente, já que muita gente cita Maquiavel e muita gente o trata como se realmente o dominasse. Aí Maquiavel, ele foi um historiador, um poeta, um diplomata, um músico, né? E teve a sorte de ser renascentista, viveu no período do Renascimento italiano, em Florença, para que é melhor do que isso? Lá no período de Lourenço de Médici, um dos períodos que mais desenvolveu o Renascimento da Itália, e adorava Tito Livio, o maior tribuno que a Itália já teve, para ler. Então, esse homem aí, que entrou na política aos 29 anos, parece-me, foi sendo nomeado secretário da segunda chancelaria em Florença. Então, esse aí, resumindo um pouco, é esse cara aí tão bem conhecido de muita gente, que todo mundo... Eu já tive o prazer, o Eudásio também, de sermos taxados de maquiavélicos, né? Ou seja, usávamos os ensinamentos de Maquiavel. E aí, Eudásio, boa tarde aí, tudo bom? O som não tá legal aqui, não. Ajeita o teu som aí, Eudásio. E agora? Dá para ouvir aí, agora? Para a galera comentar, para ver se tá bom. E aí, como é que tá o som? Alô? Vai, Tá ouvindo fala. agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alan? Tô ouvindo não, Eudásio. Pronto, saindo agora, vai. Tá indo? Tá indo? Tá. Pronto. Bom, eu gostaria de começar, lógico, desejando boa tarde, né? Lamentando a exoneração do Mandetta, né? Do ministro. E quanto a ser taxado de maquiavélico, para mim é um prazer, é uma honra e é um privilégio. Quisera eu ser maquiavélico no contexto que a obra nos apresenta, né? Como você bem disse, e eu me incluo entre estes, existem os conhecedores, os profundos conhecedores, e aqueles que acham que conhecem. Eu me incluo entre os que acham que conhecem, porque, inclusive, ontem eu disse a tu que ia dar uma rememorada no livro, mas não tive como fazê-lo, porque o meu bebê aqui perturbou muito, e eu disse, não, eu vou falar com base no que eu tenho de um trabalho que fiz aí quando eu estava na faculdade, aí 6 anos, mais ou menos, né? Mas sobre a conjuntura política que Maquiavel viveu, ele viveu no berço de ouro da cultura filosófica, né? E você falou da segunda chancelaria dele, na verdade, quando ele foi por, se eu não me engano, por 29 anos, ele ocupou esse cargo, 14, 29 anos, ele ocupou esse cargo durante o governo de Soderini, né? Que foi antes dos Médicis, né? Então ele ele foi um republicano de carteirinha, defensor da República, e que tentou a todo custo, durante esse período que ele viveu,
unificar a Itália, que era uma coxa de retalho, cheia de cidades-estados que viviam guerreando entre si, né? E nunca conseguiu. Com a ascensão, com a volta, com a queda de Soderini e a volta dos Médici ao poder, ele foi jogado ele foi tirado do governo, assim, como o Mandetta está sendo hoje, né? Ele foi excluído. Foi para o ostracismo, né? Pronto, ele foi para o ostracismo e lá foi onde ele aprofundou os seus estudos teóricos, né? Somando isso à sua prática, à sua vivência enquanto segundo chanceler, durante aquele período onde ele viajou por todo o mundo, conhecendo governantes, negociando. Na verdade, ele era um embaixador. Né? Ele era um embaixador, ele era um cara que viajou por todo o mundo conhecido da época e por aí adquiriu muito conhecimento. Quando os Médicis voltam ao poder, de posse desse conhecimento e tendo ficado no ostracismo, ele teve a ideia de fazer um agrado para tentar retornar ao poder. Né? O cara político nasce político e morre político. Né? Aqueles que fazem política porque gostam. Então, ele teve a ideia de juntar o conhecimento teórico dos livros que ele leu durante o período que teve no ostracismo com o conhecimento prático, ou seja, o empirismo com o teórico, e teve a ideia de escrever essa obra que até hoje é polêmica, né? Onde, no seu contexto, a obra nada mais é do que um manual de como o governante chegar e se manter ao poder, se manter no poder. Né? Lembrando que ela foi escrita num contexto onde o território dele lá viviam guerreando, vivia na guerra para tentar, cada um queria mandar mais do que o outro. Né? Então, eram cidades-estados, cada uma com um governante, e a ideia de Maquiavel era unificar a Itália e unificar a Florença, aquele território todo, em torno de uma república. Essas são as considerações iniciais a respeito disso. E daí vem muitos conceitos que nós vamos discutir aqui e que eu tenho certeza que você vai provocar e nós vamos discutir aqui. Vamos começar juntando a realidade de hoje com Maquiavel. Acabamos de saber que o Mandetta foi exonerado. Né? A ala do governo Bolsonaro, que eu não sei se tem ala direita, eu não sei se pode ser direita, certo? Mas a ala mais radical do governo queria a exoneração dele porque defende a abertura econômica, essas questões. Mas não é isso aí. O que eu quero é puxar Maquiavel para a gente começar a discutir. Maquiavel diz que o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Não é isso mesmo, Eudásio? Então, o que é que nós podemos dizer de Bolsonaro e da exoneração do Mandetta frente a essa frase do Maquiavel, Eudásio? O que nós podemos dizer é que, na verdade, o que o Bolsonaro, como líder maior do país, né, governante maior do país, ele se sentiu desconfortável com a posição científica do Mandetta, ele que defende uma abertura da economia, uma flexibilização da quarentena, e ele se achou constrangido diante da posição do seu ministro. Então, com isso já vinha de longas datas, já vinha de algum tempo essa discussão, sai, não sai, demite, não demite, ele se segurando, e chegou ao ponto que hoje ele demitiu. O que isso vai refletir vai depender do sucessor do Mandetta agora, mas eu diria que esse ato do Bolsonaro em relação a demitir o Mandetta não está no manual, pelo momento que nós estamos vivendo, não está no manual na obra O Príncipe. Eu acho que ele mexeu a peça no momento errado.
E ele também, se pegar o pé da letra, né? Os homens que às vezes ele tem à sua volta, não tem uma capacidade de um tirocínio. Por exemplo, ele se cerca muito dos filhos dele, que não usam muito a análise política para as decisões, são as coisas feitas com fígado, com a emoção, né? Eu vejo assim que Maquiavel não aprovaria muito a política dos homens que seguem Bolsonaro, que o seu entorno, que ele acompanha, mede a inteligência de um governante, olhando para os homens que têm à sua volta, né? Eu diria que ele deixa de seguir o conselho dos seus generais, e aqui vem um pouquinho da arte da guerra, por isso que eu te disse naquele dia que era importante os dois, ele deixa de seguir um pouquinho os seus generais para seguir os bobos da corte, né? Então, bobo da corte é para divertir, não é para ganhar guerra. Então, eu acho que ele vai mais na linha dos bobos da corte. É complicado. Então, voltando aqui a Maquiavel, outra das questões de Maquiavel, Dado, é que muitas vezes quando a gente usa, não sei se você sofreu na faculdade, quando a gente usa essa questão de Maquiavel na área política, muitos professores, intelectuais, ficam logo puto da vida porque eles colocam que Maquiavel é mal interpretado, que ele não fez isso direcionado dessa forma para a questão do, do, do dirigente agir daquela maneira, da ala que a gente que é usado popularmente, que maquiavélico é astúcia, é artimanha, é o jogo, que é mais um manual de como administrar um governo. Que é que você sofreu isso? Eu, às vezes, tive muito debate na sala de aula nessa questão. Na verdade, graças ao meu professor com o qual eu fiz ciência política, ele não ia muito nessa linha não, sabe? Ele ia exatamente na linha do que eu vou te dizer. Maquiavel, ele fez um manual e ele diz o seguinte: se você quer ser governante e você quer se manter no poder, você tem que fazer o que for necessário para isso. É necessário ser mal para ser bom, às vezes. Isso depende muito da proporção. Como é que o cara pode ser mal para ser bom? Então, a pergunta que se faz é essa. Eu posso perfeitamente praticar um ato que, do ponto de vista de uma minoria, ele é ruim, mas que esse ato vai gerar um benefício maior para a maioria, né? Então, a questão do Maquiavel em relação a ser mal ou ser ruim, ele ensina simplesmente... O general Sun Tzu não ensinou como ganhar a guerra? Como vencer as batalhas e sempre ganhar a guerra? O que Maquiavel fez foi mostrar os mecanismos para que você consiga o poder e para que você se mantenha nele. E isso provocou a revolta porque ele desmistificou, ele tirou aquela, como é que eu posso dizer? Ele tirou aquela áurea. Pronto, aquela áurea, aquela ilusão que se tem, aquela retórica fantasiosa, e ele pegou experiências vividas na época, na prática, e colocou no livro. Então isso deixa muitas pessoas revoltadas, porque sem aquela retórica fantasiosa, como é que diria assim, tem pessoas, por exemplo, que às vezes vai para um determinado fato, ele faz um arrudeio. Faz um arrudeio, mas vem para chegar no fato. Achar até que o gestor é uma indicação divina, se mantém pelo um poder divino, essa coisa. Ele simplesmente acabou com isso. Não, o gestor é isso. Ele precisa ser gestor. Se ele quer se manter, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Tá? Vamos pegar Maquiavel, essa sua expressão por momento. Quando o governo decreta a quarentena e fecha o comércio e a indústria, isso parece uma ação má
para os empresários e trabalhadores. Mas a intenção e o objetivo é uma ação boa, que é de impedir a disseminação do vírus e a morte de milhões, de milhares de pessoas. Nós podemos classificar dentro dessa questão, que às vezes o mal vem para que surja uma situação boa. O mal para o bem maior, né? Para um bem maior. E nesse aspecto, eu inclusive faço uma consideração. Eu acho que tem possibilidade, eu teria possibilidade de se chegar ao meu termo. Eu sou um defensor árduo de manter a quarentena. Mas aí nós chegamos à seguinte situação: se nós mantivermos por muito tempo essa quarentena, com indústria, com tudo parado, o que é que vai acontecer? Vão se exaurir os recursos, nós não vamos ter dinheiro para custear a saúde. O grande problema disso é que o meio termo, na minha concepção, seria fazer com que as empresas, os meios de produção, fornecessem os equipamentos necessários à proteção, à prevenção e para que os trabalhadores, de forma segura, voltassem a produzir, não na forma como se tivesse uma situação normal, mas produzir para que se mantenha as condições de se manter essa quarentena. Mas o problema é que a grande parte dos empresários, e aí eu digo isso com segurança, não pensam na questão da segurança do trabalhador. Eles querem produzir, independente de como esteja. A empresa grande que não puder passar 2 meses de quarentena, ela já estava quase falindo. Os pequenos negócios eu não digo não. Mas empresas grandes, com grande estrutura, a empresa não tem condições de passar 2 meses de quarentena, ela não tinha o capital de giro, ela não tinha uma grande produtividade. Eu vejo dessa forma. Querer que abra tudo antes até de 60 dias, eu acho um crime. Um crime. E eu acho que os empresários estão cometendo um crime, querer que abra tudo antes de 60 dias. E quem embarca nessa, que não vai sofrer nenhuma consequência, ou não está pensando direito. É por isso que eu estou dizendo que nesse momento tem que se manter do jeito que está. Agora, nos próximos 30, 45 dias, que é quando diz que a situação vai se agravar, né? Inclusive o nosso secretário da Saúde do Estado aqui projetou 250 mortes por dia, né? Em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, assim, passado esse período de 40, 45 dias, poderia se pensar em retornar gradativamente, desde que com os devidos cuidados, precauções e equipamentos. Porque também nós não podemos ficar de eterno com os meios de produção. Meio de produção parado, vai faltar recurso para que os estados, municípios e a própria União mantenha as políticas de combate ao coronavírus. Pois vamos voltar lá para o nosso amigo Maquiavel. Tem outra frase dele que eu gosto muito, que gosto muito no bom sentido de debater. Eu gosto de todo jeito. Que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez. O mal todo de uma vez. Os benefícios devem ser feitos pouco a pouco. Como é que você vê essa orientação aí de Maquiavel? Traduz num dito popular antigo, né? O mal o mal por si se destrói e o bem não é esquecido. É isso que ele quer dizer. Então, assim, se eu te faço uma ação má hoje, e aí gradativamente, a partir de um determinado período, eu começo a fazer ações boas por um longo período, tu vai esquecer aquele mal que eu te fiz lá atrás, porque eu estou te dando doses homeopáticas do bem, e aí para ti vai te alimentando, e o mal que eu te fiz no passado, por maior que ele seja, ele vai ser esquecido. Por isso que ele diz que o mal deve ser feito de uma vez só. Remédio amargo você toma numa dose só. Os remédios doces você vai tomar devagarzinho. É nessa linha. Nessa linha. Eu gosto sempre das historinhas. É folclórico em Maracanaú,
mantendo a minha linha, eu não vou citar nomes, né, para manter a ética, que... Um dia eu ainda aprendo a ser ético. que nós tínhamos um determinado político que você chegava para ele e dizia: doutor, eu estou com um problema aqui, eu estou precisando de R$ 1.000 para resolver o problema, queria que o senhor me ajudasse, tal, tal. Não, tranquilo, eu lhe ajudo. Depois da manhã vem aqui. O caboclo ia, ele dava lá R$ 400. Aqui, ó, estou lhe dando 400, e daqui a 10 dias você vem buscar o resto, que eu não estou podendo agora. Com 10 dias o cara ia lá e ele dava mais 400. Ele, ó, daqui a 5 dias eu ia buscar os 200 para terminar de resolver seu problema. E com 5 dias o cara ia buscar os 200. Aí eu disse: rapaz, por que tu não resolve tudo de uma vez, rapaz? Oh, tu tá doido, rapaz. Se eu der tudo de uma vez, ele vai esquecer. Eu tenho que ficar dando aos pouquinhos para ele lembrar, rapaz. Fulano tá me ajudando, tá me dando, eu vou resolver meu problema, é ele que tá me dando. Ou seja, ele era Maquiavel, e lá eu não sei se ele sabia, conhecia nem Maquiavel, mas seguia à risca os ensinamentos, não é isso, Dan? É, porque muitos praticam sem ter lido o livro, porque assim é a lógica, né? É a lógica que existem ditados populares antigos que já trazem isso, e você às vezes faz mais por instinto do que propriamente por conhecer a obra que nós estamos discutindo. É, Mas né, só uma curiosidade. diga. Esses 400 gastavam muitos envelopes? Agora você tinha que dar a sua. Maquiavel também disse, continuando aqui, para a gente transformar isso em bons frutos aí para os nossos assistentes aí: tornamo-nos odiados tanto fazendo bem como fazendo mal. Ele dizia que tanto fazia a sua ação boa como a sua ação má, sempre teria uma parcela que iria odiar o príncipe, o gestor. Você concorda com isso? Na verdade, ele recomenda que o príncipe, o gestor, o governante, ele tem que ser amado ou tem que ser temido, jamais odiado, né? Porque se ele for odiado, por certo, ele cairá. Então, muitas vezes isso é confundido, a questão do temor com o ódio, né? Uhum. O governante que é amado, o povo adora, então ele governa com maior facilidade. O que é temido também governa, porque o povo tem medo de enfrentá-lo. Mas se ele é odiado, então o povo vai buscar mecanismos para poder tirá-lo, porque o ódio ele causa esse tipo de situação, ele provoca situações que a gente é capaz de buscar mecanismos de derrubar. Então, assim, não confundir amado e temido com odiado. Ele recomenda que o governante jamais deva ser odiado. Porque ele também diz que quem não espera o bem, né, dentro dessa lógica, não teme o mal, né? Então, se os súditos não esperam o bem do seu líder, do seu gestor, do seu príncipe, eles não temem o mal que vem, porque eles já não esperam o bem, né? Então, ele já sabe que na pior das hipóteses não vai acontecer nada, porque o nada bem não de vem. bem, então ele não teme o mal que vem. E isso passa a gerar outra coisa que ele sempre diz, que eu acho muito legal. Simplório, mas muito legal, que muito político não consegue entender. Quando Maquiavel diz que o que tem começo tem fim. Né? Porque tem político que acredita que o seu ciclo nunca vai acabar. Não é isso? É verdade. Eles não veem essa parte simples Agora, de Maquiavel. Simples, Maquiavel e universal. Porque se, teorizando aqui, o próprio universo ele teve um começo e prevê-se que ele tem um fim, por que um reinado, um governo não teria? Né? Ele tem um ciclo
ele tem um ciclo que se inicia no ápice e ele vai ao longo do tempo, dependendo das ações do governante, ele tende a finalizar. Tudo é finito, já dizia o grande Raul Seixas, né? Princípio, meio e fim. Há determinados grupos políticos, líderes políticos, que eles não conseguem entender isso, que tudo que tem começo tem fim. Inclusive, aqui no nosso município, é uma questão que você levantou ontem, foi você, quem foi o Anderson, levantou antes de ontem, no tema do arte da guerra, ou foi na minha live sobre Não, foi no da arte da guerra. Quando eu disse que na eleição de 84, né, que o Roberto Pessoa ganhou, né, de 84. Foi eu que levantei a questão se foi intencional. Intencional. Foi eu que levantei a questão. Se a derrota da professora Margarete Rose, se foi uma articulação intencional do príncipe Júlio César Costa Lima. Você disse que não gostava de citar nomes. Não, mas aí é nome histórico, aí é histórico. Ele era o prefeito, ela foi a candidata. Aí é histórico, certo. Não estou fazendo nas minhas histórias que eu não gosto muito, mas... E uma questão que foi levantada mesmo é que, como você também levantou, é que, sabendo que ia perder, seria interessante ter uma candidatura que perdesse e que não saísse fortalecida. Que poderia ser o caso se o candidato fosse o doutor Hermínio Rezende, que tinha um arcabouço de imagem e financeiro e estrutural maior. Se fosse ele o candidato a prefeito e perdesse, tendo clínica no Maracanaú e continuado aqui, ele poderia perder se fortalecendo para ser candidato na próxima. Está acompanhando, né, o raciocínio? Estou, sim. E a candidatura que foi, seria uma candidatura que perderia e a tendência não era se fortalecer, porque não tinha estrutura para se fortalecer fora do grupo. E isso possibilitaria a com que na eleição seguinte o próprio príncipe voltasse nos braços do povo e reiniciasse um novo ciclo. Ele não conseguiu entender que ali era o fim de um ciclo e não um período temporário para o recomeço de outro ciclo. Não sei se foi isso que você quis insinuar da live. A minha pergunta foi mais capciosa um pouquinho, mas a resposta contempla, porque não... Mas aí o príncipe calculou mal o seguinte, ele não contou que um príncipe sem principado, um rei sem reinado, ele não consegue manter seu exército, né? Então os 4 anos que se sucederam fez com que esse príncipe ficasse sozinho, tão sozinho quanto Maquiavel ficou na transição dos Médici lá em Florença. Ele não seguiu Maquiavel, não conseguiu ler Maquiavel quando Maquiavel diz que uma mudança sempre deixa aberto para outras. Para outra. Uma mudança sempre traz outra. Traz outras, né? Então, exatamente. Então, aquela mudança de poder trouxe outras. Quais? A questão econômica do município, comercial, a forma de fazer política, a forma de mostrar o município do Estado, a forma de mostrar o município para o Estado, né? Então, gerou várias outras mudanças no Principado que impossibilitaram o retorno do estilo antigo de administrar. Não é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, é exatamente por aí. E o que se sucedeu foi que com as mudanças ocorrendo, os
os súditos ou os soldados do príncipe antigo disseram, não, vamos para cá porque aqui a gente consegue... Os súditos aplicaram mais a lei de Maquiavel do que o próprio príncipe, né? Se Roberto Pessoa tivesse mantido o mesmo estilo de administração, com certeza talvez ele tivesse perdido a eleição seguinte. Porque não haveria mudança nenhuma na forma, seria a manutenção do status quo, alterando somente o nome, e isso levaria a com que não se diferenciasse as administrações, né? Mas ele foi em cima da questão. Ele fez uma mudança total, porque se ele mantém o mesmo estilo, o que os súditos diriam era o seguinte, pô, nós tentamos uma mudança, não deu, então é aquela história que você colocou agora há pouco e que é bem dita no livro, né? Uma mudança traz outra. Se aquele que substituiu não mudou nada, o povo vai buscar outra mudança para que a coisa aconteça. Nós estamos com a gente aí o Reginaldo Moreira, ex-diretor da SEASA, o meu amigo Valdir Souza da Silva, que bate muita foto minha e nunca aparece essas fotos. Tô brincando aí. Que é isso, rapaz, vai na página dele que tem milhares de fotos. É o Facebook mais visto da região. Vou procurar minhas fotos lá, tá lá como agulha no palheiro. E agradecer aí, o Dejando também estava aí com a gente, que deu a informação aí que o Mandetta foi exonerado. Eu não vi, foi o sucessor, você viu, Eudoro? Tem um nomezinho pequeno. Anunciado. Nelson Teste, não sei se o nome é esse, Teste, uma coisa assim. Tomara que não seja teste. Tomara que não seja teste, porque vai demorar pouco. Na verdade, eu não sei como é que se pronuncia. O nome é escrito T-E-I-C-H. Estou olhando aqui para a tela da TV agora. Deve ser gaúcho, né? Nelson Tchê. Não é Tchê não, macho. Não é Tchê não. Eu sei. Carregador. Alan, e sobre aquela questão do livro de os fins justificam os meios, nós já discutimos, né? Mas tem um ponto sobre... Pronto. Sobre aquela questão de os fins justificam os meios, nós discutimos, mas eu não sei se eu falei, que eu estou acho que estou meio ruim da memória, mas uma coisa que eu queria relatar é o seguinte, essa frase, no livro, traz exatamente o contexto de Maquiavel. Quando um defensor da República, viu os médicos voltar e fazer uma monarquia, um principado ali, e aí os fins justificam os meios. Ele queria botar Lourenço de Médici como um grande fortalecê-lo para que ele pudesse unificar a Itália da época e em seguida transformar numa república, né? Então, muitos autores, professores discutem essa questão. Diz que a ideia dele era fortalecer o príncipe, ou seja, Lourenço, o grande, para que ele, estando forte, pudesse unificar a Itália da época, que era uma coxa de retalho, como a gente disse inicialmente. Muitas vezes o governante, como a gente diz, ele traça todo o plano, né? E esquece de avisar os russos, né? Ele esquece de avisar, ele traça o plano, né? O grande problema nesse pensamento dele é porque, como antes ele era um republicano nato, de dentro do governo, quando os médicos voltaram ao poder, ele disse, não, vou querer esse cara aqui para quê? Nós estamos dominando. Trazer ele para cá para fazer para vir com questão de república, quando nós estamos conseguindo controlar aqui, e é tanto que a dedicatória do livro, que a gente está discutindo, foi uma tentativa dele de voltar ao poder, né? Aí vem aquela história da bajulação. Não existe maior bajulação, eu desconheço,
maior bajulação na história da humanidade do que a dedicatória do livro O Príncipe, né, para o Lourenço de Médici. Que tinha acabado de botar para arrebentar nele, né? Pois Olha, eu usei muito essa expressão nesse período de composição dos partidos e tal, de alteração partidária, onde a pessoa chega e diz, rapaz, nós vamos fazer aqui, eleger 3 vereadores. Fulano vai ter 1.800, Beltrano vai ter 1.500, Cicrano vai ter 1.200. Aí eu gosto de brincar, olhar e dizer, tudo bem, mas vocês já avisaram os eleitores para votar desse jeito aí? Então, assim é essa questão, né? Às vezes você planeja tudo, tá tudo certo na sua cabeça, mas você esqueceu de avisar alguém no meio ali daquela história que precisa para que aquilo tudo dê certo, né? Então não adianta o planejamento sem a realização plena do que está sendo planejado lá nos indivíduos que estão participando. a cabeça dos que decidem realmente, né? Essa que é a questão. Né? Eu vi agora recente na formação dos partidos, o cara pegar uma planilha da eleição de 2016, foi 2016, né? Foi. E aí tá, fulano tirou tantos votos, fulano tem tantos votos. Rapaz, vem cá, vocês estão contando aí com 2 fatores. O primeiro, a quebra, se esse cara aqui, por exemplo, ele não atuou muito, então ele tem uma quebra natural, e vocês estão contando não estão contando com o fator desgaste que os políticos estão passando no momento, né? Então, dê um desconto aí de 25% e refaça as contas. Aí por isso que às vezes eu me considero às vezes um assessor não muito simpático, porque muito político não gosta de assessor, gosta de puxa-saco. Porque para mim, assessor é aquele que tem a coragem de analisar o quadro e dizer a verdade para quem ele está trabalhando e com quem ele está trabalhando. Rapaz, você não está bem. Rapaz, eu lembro bem, eu vou contar aqui, quando os marqueteiros eram os deuses da política, em Pernambuco, o Miguel Arraes era governador. Estava terminando o mandato dele, o grande Miguel Arraes, homem das ligas camponesas, exilado, voltou, foi governador de Pernambuco, fazendo um péssimo governo. Terminando o mandato dele, uma ala do PSB, que era o partido dele, Partido Socialista Brasileiro, queria que ele fosse candidato a senador. E ele e o grupo dele não queria perder o poder, queria ser candidato à reeleição a governador. E esse debate aí, para esclarecer tal, chamaram o Duda Mendonça. Na época, o maior, quando os marqueteiros eram os deuses do Brasil, né? Duda Mendonça. Duda Mendonça recebe passagem de avião, R$40 mil na época, hotel e tudo, só para ir lá. Ele cobrava R$40 mil na conta, hotel e tudo, só para ir conversar com a pessoa, não era para fechar o contrato, não. Depois que visse, é que ele decidia se fechava o contrato ou não, e os R$40 mil era dele, tanto fazia fechar como não o contrato. Duda Mendonça vai para Recife, chega lá, se reúne com o governador diz para ele a situação, que uma ala quer que ele seja candidato a senador, a outra ala quer que ele seja candidato a governador. Duda Mendonça pede 4 dias, diz que a equipe dele vai fazer um trabalho, vai ver, e com 4 dias ele se reúne de novo. Isso fica, Duda faz a pesquisa, os estudos dele, com 4 dias Duda Mendonça vai almoçar com Miguel Arraes, aí diz, governador, a eleição para o Senado do senhor está garantida, o senhor vai ser eleito disparado. Agora hoje o senhor perde a eleição para governador. O senhor só ganha a eleição se for um milagre. Aí ele olhou para o Duda Mendonça e disse, Duda, eu só mandei você vir aqui porque eu pensei que você fazia milagre. Né? Então, assim é a situação. Às vezes o cara quer um milagre, né? Aí ele quer que o assessor diga a ele, não, você tá bem, você vai conseguir, você vai ganhar.
Nem que ele saiba que o assessor está puxando o saco, está mentindo. Né? Se alguém chegar para mim e disser, rapaz, Alain, você é o mais bonito de que o Richard Gere nessa idade, eu vou dizer, rapaz, sai daqui que eu não gosto de puxar saco, não, filho. Nem minha mãe vai dizer um negócio desse. Então, essa é a situação às vezes. E por isso, eu gosto muito de uma frase de Maquiavel também, não sei se você gosta. Ele diz o seguinte: antes de tudo, ande armado. Ele dá esse conselho. O que é isso? Para qualquer mesa que você for na política, para qualquer negociação, para qualquer conversa, antes de tudo, vá armado. Mas não é armado com revólver para dar 2 tiros no cara, não. Não é na época do Isaías, não. Não, é armado para ouvir, ver a intenção do cara, ver a intenção da proposta. Não vá de peito aberto, ai, meu amigo, não vai me trair, aqui eu confio. Ele não vai nisso em gestão, né, Eudado? Você também já tinha visto isso nele, né? Primeira reunião, a gente senta para ouvir, avaliar. Se for possível dizer alguma coisa, diga o mínimo possível. Deixa para falar alguma coisa na segunda em diante. É aquela história a namorada, né? A namorada que tem aquela história, não, nunca vou para a cama com meu namorado no primeiro encontro. É mais ou menos por aí. Eu sou um cara tenho alguns cabelos brancos, né? Quase todos. E às vezes, pelo meu bom coração, apesar de algumas pessoas dizerem até que eu não tenho nem coração, mas apesar disso, eu às vezes cometo esse erro. Ano passado mesmo eu cometi esse erro. Uma pessoa me chamou para conversar, que queria me contratar para dar uma melhorada nas redes sociais dela, para administrar as redes sociais, para ela aparecer, para ter muito voto nesse ano agora. Aí nós começamos a conversar e tudo, eu gosto da pessoa. Aí comecei a avaliar a rede social dela, né? Peguei o celular, fui avaliar que assim estava errado, era melhor fazer assim, tal. Quando eu disse o preço, a pessoa disse que respondia depois, até hoje não respondeu. E com 5 dias, as coisas que eu tinha sugerido começaram a ser feitas na rede social dela, certo? Ainda bem que eu não tinha ensinado tudo, não tinha dado até o pulo do gato, né? Só algumas besteiras. Mas a pessoa começou a fazer as coisas que eu tinha dito e nunca me deu a resposta. Continua meu amigo, eu falo do mesmo jeito, mas aí prova que Maquiavel tem a razão. Antes de tudo, vá armado. Vá armado. Foi gestão, foi questões políticas, como você disse, foi relação comercial, relação íntima. Vá armado, filho. Vá armado. Né? Eu acho que eu também passo muito por esse tipo de situação. Em que pese, eu mesmo faço questão de dizer que não sou tão especialista na área e tudo, mas eu já vi muitas coisas que eu fiz, ou que publiquei, que postei, serem copiadas, ou ideias que são descartadas como infrutíferas ou infundadas, 2 dias depois aparecem ali ipsilíder. Então isso aí é natural. É natural acontecer. Agora, Maquiavel também é um cara que ele tem uma visão muito assim fria do ser humano, né? Ele é rígido nisso. E ele diz que o homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perca do patrimônio. Você acha que o homem realmente é mais apegado aos bens materiais do que mesmo aos sentimentos? Com certeza. Com certeza. O sentimento não enche barriga. Ele vai sentir a dor, vai sentir a perda, mas se ele perder o patrimônio dele, ele vai ficar sofrendo. Então, nisso ele está completamente correto. Até porque diz o seguinte, a maldade... Isso não foi só Maquiavel, ele outros autores anteriores aí já diziam que o homem, por natureza,
é mal, né? Então, assim, a maldade faz parte da natureza humana. Então, você sente, beleza, sente aquela dor ali, mas perca o seu patrimônio, perca a sua forma o seu mecanismo, o seu meio de subsistência, que aí você vai ver onde é que realmente isso acontece. Eu concordo plenamente com isso. Dentro dessa linha, então, o que você vê muito em filmes, em lendas, em história, o príncipe é capaz de sacrificar as relações familiares para manter o poder. Sim, sim. Né? Ele é capaz de fazer isso. Isso já aconteceu não só em principados de Florença Antiga, da Grécia Antiga, mas em governos republicanos e democráticos dos dias atuais. Agora, chegando ao ápice da coisa, quando Maquiavel diz que toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. Os fins justificam os meios. Se o ser humano prestar atenção a isso, ele analisa toda ação que diz respeito a si, né? Ou seja, toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. O governante inteligente, o cara que é ligado, até a primeira ação dele referente a qualquer contato, a qualquer coisa, tem por objetivo alcançar um determinado fim. Tá? Toda ação. Ele planeja onde ele quer chegar e a partir daí todas as ações são milimetricamente calculadas com base a atingir aquela finalidade. Às vezes o cara diz, rapaz, fulano tem muita sorte, rapaz, conseguiu chegar. Né? Será que foi sorte? Né? Eu sempre digo que não é por aí, não é sorte, né? Eu lembro que nós temos um exemplo muito bom, que eu não quero me aprofundar, eu vou falar superficialmente, porque eu não posso nem me aprofundar na questão, mas nós temos o nosso prefeito Firmo Camussa, que eu lembro que quando ele iniciou sua carreira de vereador, sua carreira de vice-prefeito, ele era muito criticado por ser um homem de muita calma, de muita paciência, de muito contemplativo para tomar decisões. Né? Os adversários tentaram até colocar uma pencha nele, pregar nele que isso era ser indeciso, que isso era não decidir as coisas, que não pegou. E com essa demonstração, eu mesmo, que eu tenho uma prática, e você também, né, nós somos muito parecidos, eu tenho uma prática muito de agir, de ir para cima. Impulsivos. Tal. Impulsivos. Muitas vezes ele dizia, calma, rapaz, calma, não, vamos por aí não, calma. Uma vez eu lembro que ele ligou para mim, era bem 11 horas da noite, por favor, para de escrever nas redes sociais, pelo amor de Deus, dá um tempo aí, espera aí 5 dias, por favor, confie em mim. Porque, então, e hoje você vê que tudo, nós podemos seguir ao pé da lista, ele seguia o que ele tinha planejado, ele sabia que com aquela forma de agir dele, com aquela paciência, com aquela forma de tomar decisão, ele ia chegar onde ele tinha planejado chegar, que era a prefeitura de Maracanaú. Talvez se ele tivesse mudado de rumo no meio do caminho, ele não tivesse chegado. E hoje eu admiro muito esse planejamento dele. Provavelmente ele tem aplicado aquela tese da arte da guerra, né? Quando o fraco finge-se forte, quando o forte finge-se fraco, e por aí vai. Mas quando tu falou em sorte, eu me lembrei também de 2 palavras que são usadas por Maquiavel no Príncipe, né? Que é a virtude e a fortuna, né? Aí, muitos confundem a fortuna com a questão do patrimônio, da riqueza, né? Mas, na verdade, o que ele chama de fortuna é a própria sorte, né? Uhum.
E a virtude seria a sagacidade, seria a coragem, seria elementos inatos do ser humano. E ele, na obra, ele descreve como, no máximo, você tem que calcular que a fortuna ou a sorte, ela pode chegar estourando a 50%. O resto você tem que construir a partir da virtude, que não é a virtude nos moldes que nós conhecemos da palavra. Religioso, nos moldes de cristão. Não é aquela virtude de ser caridoso, de ser generoso, de isso, aquilo, outro, não. É a virtude no sentido de sagacidade, de ser altivo, de ser corajoso e imbatível. É nesse sentido. Né? Então, essas duas palavras muitas vezes é confundida por os leitores de Maquiavel. Então você acha que Maquiavel contribuiu para o bem das relações de poder e da política, ou Maquiavel foi um mal para as relações de poder e da política? Maquiavel, ele foi um mal necessário. Se é que pode se dizer assim. Se é que pode se dizer assim, porque a intenção de Maquiavel jamais foi ser mal. Tanto que a obra dele só veio a ganhar conotação anos após a sua morte, né? Você vê que historiadores contam que quando ele escreveu com aquela dedicatória puxa-saquismo ao extremo, né? Ao magnânimo Lourenço, não sei o que, eu na minha posição inferior, aquela lenga-lenga todinha lá, puxamento de saco. O Lourenço sequer veio a ler esse livro, chegou a ler esse livro enquanto ele estava em vida, porque os que o cercavam não permitiram, não fizeram com que a obra chegasse até ele. Né? Então, a obra de Maquiavel só veio a se tornar famosa depois da morte dele. Então não existe essa história de ter sido bem ou mal. É a cabeça de quem lê e é o entendimento de quem lê e de quem aplica o que ali está escrito. Né? Eu acho que ele contribuiu, e sendo inclusive considerado o primeiro cientista político, porque ele trouxe das experiências da prática dele, da vivência dele enquanto da segunda inspetoria, ele juntou a sua prática de anos de viagem, de conhecimento de governantes, com a teoria, com o que ele lia nos livros da biblioteca do pai dele, que era advogado. Né? E aí ele construiu essa obra, que é considerada a primeira obra de ciência política conhecida, contemporânea. Eu uma vez estava num jantar e com alguns políticos. E eu caí na besteira de perguntar o que estava querendo puxar assunto. Aí eu perguntei ao que estava ao meu lado à mesa se ele conhecia Maquiavel. Ele me perguntou se era algum prefeito do interior ou deputado. Aí eu encerrei, não fiz muita amizade com ele não, sabe? Agora, lembrando bem, eu recebi um desses textos apócrifos sobre a arte da guerra e o coronavírus. Eu não sei se você recebeu, né? Mostrando que a China seguiu ao pé da letra os ensinamentos do grande mestre chinês no coronavírus. Né? Ela criou a arma, né? O vírus, fabricou uma história, todo tá até com o livro, o nome é até bonito, é em inglês, criou toda a história, que é a cidade de Wu. Contextualizou tudo. Contextualizou, depois disseminou, está destruindo as economias do mundo inteiro, aí depois vai chegar para reconstituir e ser a maior potência. É um texto que eu recebi, sabe, que o cara muito criou dentro dos parâmetros lá da guerra, como a China tinha feito para vencer a guerra econômica do mundo. Eu não chego nessa teoria do caos, não, mas o texto está bem feito. Se
como você disse que é bem feito, eu vou dizer porque eu já tinha pensado, mas se está parecendo com aquela teoria do filho do Bolsonaro, né? Quando ele disse que falou como é a primeira cidade que foi usada a bomba atômica lá, que é Hiroshima, né? Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima, né? É. Então, eu acho que isso é filosofia, supor demais. Não é nem filosofia, não. É imaginar. Como é que foi feito isso? E aí tem notícia. Então eles fizeram e mandaram o primeiro vírus para os Estados Unidos. Porque Não, primeiro vírus. Lá. Não. Segundo o documento, o primeiro vírus. Segundo o texto, né? O primeiro vírus foi para a Itália, porque eles tinham um estudo que era a população mais idosa da Europa e é a que sofreria o maior baque imediatamente, por causa da grande número de idosos no país. Porque tudo foi planejado. O texto é bem bolado. O cara dá um bom escritor de ficção. O texto mais realista, inclusive eu mandei para o meu amigo Raul lá, o controlador geral do município, eu nem cheguei a ler, uma amiga mandou para mim, mas era sobre aquela decisão do Ministério Público, né? De que em relação às prefeituras é quem tinha competência, que o Estado não tinha, que foi imediatamente rechaçada, né? O texto também é interessante. Eu comecei a ler, mas não terminei. Deixa eu te dar uma frase que está aqui agora na frente da tela, da TV, do novo ministro da Saúde. Ele diz o seguinte: saúde e economia não competem entre si. Nesse momento, o que você acha dessa frase? Saúde e economia não competem. Aqui na discussão? Não competem entre si, né? Não existe concorrência, né? Não existe. Eu sei. O cara pode, sei lá, o cara morto pode ir trabalhar, sei lá. Não sei o que ele está pensando, não sei. É muito complicado, pai. Eu também acho que é importante que você tenha noção de separar, mas que você só faz economia com gente com saúde. Eu nunca ouvi falar. Funerária, né? A não ser funerária, pronto. Só quem pode ter um grande índice de crescimento aí são funerárias e cemitérios particulares, mas... E sem falar que é um ganho rápido, porque nem velório tem, né? Mas eu não sei não, vamos ver o que é que vem por aí. Eu oro todo dia para que se descubra uma vacina ou um remédio. Porque se a gente depender somente das ações de gestões e política desse governo federal, eu nunca pensei em dizer isso tão rápido, mas eu não acredito. Eu não acredito. Porque eu passei... O coronavírus não fez eu duvidar da minha fé que eu adquiri há poucos anos, por Deus, em nenhum momento. Eu acho que existe um sentido. Mas fez eu duvidar da confiança que eu tinha que esse governo podia fazer alguma coisa para melhorar pelo Brasil. Eu não entro nos debates... Caiu. Acabou o tempo, caiu. É o tempo, a gente começa a conversar e eu tô aí, esqueço que o Instagram corta com 1 hora. Mas vamos fazer aqui a nossa vamos fazer a conclusão, até porque eu acho que ninguém assiste mais de 1 hora também, não. Olha, eu vou dizer uma coisa lá, só para aturar nós dois 1 hora é osso, viu? Então deixa eu terminar aqui o que eu estava dizendo. Eu não entro muito nessa discussão porque eu ainda estou formatando a minha forma de ver a política nacional. Porque eu não acredito que os governos de esquerda possam retornar para fazer uma boa política com esses líderes que tem aí, oriundos da corrupção, dos esquemas, dos acordos com o PMDB, com o DEM, com o PR, com todo mundo que ainda está aí. Os deputados que participaram dessa roubalheira, os líderes partidários, os partidos não tiraram seus líderes, continuam liderando, gente condenada, gente com processo. Nada. Também passei a duvidar da capacidade de administrar sem o ranço ideológico da direita. Não é por aí. O Brasil
O Brasil não precisa de uma guerra esquerda-direita onde se degradie, né? Um lado ideológico tem que ser o vencedor e tem o controle ideológico, né? Não entro nesse discurso de moralismo. Para mim, eu acho que a questão moral do cidadão é uma questão interna, de dentro da casa dele. É muito diferente dessa visão aí de impor comportamento moral às famílias, aos jovens, a isso e aquilo. Não é isso, para mim, que desgraça o país, não. O que desgraça o país é a corrupção, é as má gestões, é a falta de compromisso dos homens públicos. É isso aí que desgraça o país. Né? Então, dentro dessa visão, eu não me achei ainda, confesso, de público aqui, que eu não me achei politicamente. Se tivesse eleição para presidente da República hoje, talvez eu tivesse que fazer uma coisa que eu não gosto, seria de votar em branco ou nem ir votar e pagar minha multa. Mas talvez alguns amigos meus que achavam que tinham me ganho para essa questão de endeusar os outros, de considerar as pessoas infalíveis, não questionar as ações das pessoas, defendê-las sem questionar. Eu nunca consegui. Se eu conseguisse fazer isso, eu não estaria aqui fazendo live. Eu era milionário hoje, mas eu nunca consegui seguir cegamente as pessoas. É tanto que eu digo até uma brincadeira sempre, que os únicos ídolos que eu tenho estão mortos. Aqueles mortos não podem mais me decepcionar. Então eu não tenho um ídolo vivo, nenhum. Eu tenho medo do que ele pode fazer na hora seguinte. Então esse é só um desabafo político para alguns amigos meus de grupo e tudo, que ficam dizendo que eu mudei, que isso e aquilo. Eu não mudei, não. E mudo todo dia. Todo dia eu mudo. Porque aquele que não muda é porque não pensa, não reavalia as coisas que estão acontecendo. Ele fica cegamente seguindo uma decisão que ele tomou no outro momento e noutra decisão. Naquele momento eu achei importante votar no Bolsonaro, votei para tirar o que eu considerava um governo corrupto, um governo que só tinha compromisso com roubar o Brasil. Mas hoje, na atual situação, se fosse haver novas eleições hoje, eu nem votaria num nem no outro. Não sei quem é que eu ia votar. No Enéas, sei lá, qualquer um. Enéas, só tem ídolos mortos, né? Esse seu desabafo, eu não sei se ainda vai dar tempo para eu falar, mas esse seu desabafo é pertinente, né? Esse seu desabafo é pertinente e, assim, é isso que, para concluir, dentro de tudo isso aí, foi essa parte da retórica que o Maquiavel desmistificou com o livro. Ele tirou essa parte da ideologia, ele trouxe a vida como ela era na época, né? Uhum. E essa maquiagem, essa falsa conceituação, como você colocou aqui, pensamentos ideológicos, combater ideologias com ideologias. O pior, tudo isso são apenas retóricas. Ninguém, na verdade, acredita no que está dizendo. Está falando porque acha que é doce aos ouvidos dos súditos. Né? Então, assim, porque o súdito gosta de ouvir isso, vamos dizer. Mas, na realidade, você está completamente certo. Eu não vejo esperança se não pudéssemos fazer uma tentativa como fez o Maquiavel em Florença na época. Trazer um príncipe que pudesse instalar uma ditadura e em seguida democratizá-la. Mas isso é impossível. Já ficou provado. Espero que nós tenhamos passado um pouco do que é Maquiavel para todos vocês que assistiram e os que ainda vão assistir na TV Pitaguari, canal YouTube TV Pitaguari, vai estar lá. Meu amigo Eudácio também está fazendo uns informes sobre as ações do governo, sobre o coronavírus no município. Vai estar lá no canal YouTube da TV Pitaguari, quem não viu no story do Instagram dele ou no Facebook dele, vai estar lá também, está lá já a última avaliação dele lá no canal do YouTube da TV Pitaguari. A de hoje já? Hã? A de hoje já? A de hoje eu já? Nem recebi a de hoje ainda, manda aí para me colocar. Te mandei, tá lá no story. Tá, então pronto, vou pegar para colocar.
E tu muda de blusa para me saber qual é o dia. Realmente a blusa é a mesma, agora que você falou, viu? É porque eu tô com pouca roupa por causa da crise. Então, pessoal, eu espero que tenhamos atendido a expectativa de vocês. Estaremos sempre aqui com vocês, fazendo as nossas lives. O Eudásio está sempre nas redes sociais também com os informes dele. E estamos também no canal do YouTube da TV Pitaguari. Contamos com vocês aí. Eudásio, muito obrigado por engrandecer aqui o nosso trabalho. E vamos para outra. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.